Eu chamo o Davi de príncipe. O Davi tem 33 anos de idade de Cristo e ele já foi crucificado com Cristo. Então fique tranquilo que já foi crucificado. Davi eu chamo de príncipe, a idade que ele tem, e é muito bom conversar com ele. E não é tão fácil conversar com uma geração, né? Já estou na pós-geração, estou brincando. Fiquem tranquilos. Para de graça. Mas é muito bom receber o pastor Davi Lago. Tem sido uma influência para o Brasil nesta geração que Deus tem levantado. Eu estava outro dia em São José dos Campos e vendo o que Deus tem feito, na verdade, no Brasil e no mundo. E, na verdade, o mundo tem vindo para o Brasil para ver o mover de Deus na nossa nação. E verdadeiramente Deus tem se movido na nossa nação através da sua igreja. Centenas de igrejas estão brotando em todos os lugares do Brasil. E o Brasil, como celeiro, agora está enviando os missionários, vai enviar mais ainda para alcançarmos as nações da terra. E nós, Davi, como comunidade global, fomos ampliados na nossa identidade, porque tínhamos uma identidade para a igreja, para a cidade. Igreja Evangélica em Campo Grande, agora Igreja Evangélica Comunidade Global. Para que é isso? Assim como Deus mudou o nome de Abraão. Interessante, eu estava conversando com o pastor Carlito Paz, ele mudou o nome da igreja já 4 vezes. Ele falou, se precisar, muda mais uma vez. Mas agora ficou um nome legal, na Igreja da Cidade. E nós estamos desenvolvendo, Davi, todos os meses séries, e encerramos uma série, Céu na Terra, foi algo extraordinário. E agora vamos iniciar no domingo uma série, Igreja, uma ideia de Deus. Interessante porque estamos sendo ampliados no entendimento do que é ser igreja. Igreja é um lugar para você pertencer e não para você frequentar, porque não é o clube, é a igreja, é a Assembleia dos Santos. E vamos ser ampliados, você vai viver essa essência e desfrutar do que é ser igreja, um cuidando do outro. Que Deus te use nesta noite poderosamente. Nós estamos aqui, estamos lá no campus Aero Ranch e Deus vai te usar. Vamos orar? Fique em pé um pouquinho. Davi está congregando na primeira igreja batista de São Paulo, uma igreja que está completando 120 anos, imagina, 120 anos de história, é muita história. E ele está ali pastoreando também, em áreas específicas de alcance do contexto de uma classe social e de lugares onde nem todos podem entrar e chegar. Deus tem dado a graça para o Davi Lago. Pai, te agradecemos pela vida do pastor Davi Lago, separado desde o ventre da sua mãe, na adolescência, juventude, servindo ao Senhor, e ainda tão novo, Deus, se colocando nas tuas mãos, e o Senhor o capacitando, Deus, ele se esmerando no aprendizado e no ensino, que nesta noite o teu filho seja usado para nos abençoar. Deus, que a tua palavra venha, porque pela palavra todas as coisas foram criadas, todas as coisas subsistem pela palavra e permanecem no lugar pela palavra, e nós amamos a tua palavra e nos abrimos para receber a tua palavra nesta noite, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Davi, Deus que te abençoe. Graça e paz, queridos. Louva a Deus por esta igreja, pela vida do apóstolo Edmilson, sua família, a quem nós tanto amamos, e sempre clamamos a Deus por vocês, por toda a amada igreja, que Deus nos abençoe, amém, queridos? Quero falar nessa virada de semestre, estamos iniciando um semestre novo, que Deus abençoe esse semestre, amém? Mês de julho, a reta final de 2019, quero falar sobre isso. Pare de perder tempo, amém, queridos? Vamos parar de perder tempo. Então vamos estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre sermos produtivos, sobre a conexão da nossa fé em Deus com a nossa agenda, amém? Efésios 5 fala sobre isso. Vamos abrir a palavra, Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo, após expor as doutrinas do Evangelho no início dessa carta, ele começa a falar sobre a vida prática do cristão. E ele aborda, no capítulo 5, do verso 15 em diante, especificamente sobre o tempo. Como é a vida de quem nasceu de novo, de quem pertence à igreja, pertence ao corpo de Cristo. O que isso altera na maneira como nós lidamos com a nossa agenda, com o nosso dia a dia? Vamos ler quais são as orientações da palavra sobre a nossa administração do tempo. Efésios 5, verso 15 em diante. Tenham cuidado
com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e que a palavra frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto, então, primeiro, ele derruba 3 mentiras muito comuns sobre o tempo. 3 mentiras que a Bíblia derruba nesse texto sobre o tempo. Primeira mentira, que tempo é dinheiro. Você já ouviu essa frase? Ou seja, tem pessoas que têm uma visão mundana do tempo. Tudo é aqui, agora. A vida é trabalhar para comer, comer para trabalhar para comer, comer para trabalhar. É uma perspectiva mundana da existência do tempo. Tudo é aqui, tudo é agora. E esse texto está nos dizendo para nós discernirmos a vontade de Deus. Primeira mentira é você pensar que a vida se resume aqui ou agora. Não. Existe um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um Deus eterno, fora do tempo, acima do tempo. Quantos creem na palavra de Deus, nesse Deus poderoso? É um Deus autoexistente. Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então as nossas ações no tempo têm consequências eternas conforme as Sagradas Escrituras. Então a primeira mentira é que tempo é dinheiro. É a pessoa que se mata. Já viu a pessoa que ela se mata por causa do dinheiro? Por quê? Tem uma mentira que fundamenta a vida dessa pessoa. Qual é a mentira? Tempo é dinheiro. Eu não posso perder tempo. Toda a minha vida é categorizada em rentabilidade. Essa é uma mentira, conforme nós acabamos de ler. Segunda mentira sobre o tempo, muito comum, é que o tempo, ele, quando passa, ele resolve as coisas. Já viu essa mentira? Tem até uma frase, né? Calma, no final dá tudo certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Você já ouviu essa frase? É uma frase legal, é uma frase do Fernando Sabino, mas não é a Bíblia. Porque tem pessoas que pensam que o tempo é Deus, que o tempo perdoa pecados, que o simples passar dos dias são suficientes para limpar a tua alma da culpa que você sente. Como se você escondesse as coisas erradas que você fez, o tempo vai amenizar. No direito, até existe o instituto da prescrição, prescreveu a pena, mas no pecado não é assim que funciona. Esse texto está dizendo que os dias são maus. Aqui é utilizada uma palavra, emerai, é o passar do dia, da manhã, tarde e noite, o passar do sol para a lua. E está escrito que os dias, o passar do tempo, são maus. O pecado, a nossa desobediência a Deus afetou tudo. O nosso relacionamento com Deus, com a natureza, com as pessoas, com o tempo. Os dias são maus. O relógio não pode te salvar dos seus pecados, mas o sangue de Jesus pode te purificar dos pecados. O passar do tempo não perdoa o teu adultério, não perdoa a tua mentira, não perdoa as tuas licitações irregulares, não perdoa o ódio no teu coração, a vingança que você executou. O tempo, só de passar o tempo, já estamos no meio do ano, e você não está mais santo só porque o tempo está passando, não. Não foi Cronos que morreu na cruz, foi Cristo que morreu na cruz. Você recebe essa palavra na sua vida? Que nós temos que pedir perdão a Deus. É Jesus que nos purifica de todos os pecados. E uma terceira mentira que esse texto derruba sobre o tempo. Primeira mentira, tempo é dinheiro. Segunda mentira, tempo é Deus. O tempo é que salva. O tempo não salva nada. E a última mentira é que o tempo é uma desculpa. A mentira, eu não tenho tempo. Você já ouviu isso? Você ouviu de você mesmo isso todo dia. De tanto
tanto você dizer essa mentira para você mesmo, você acredita que você não está tempo. Nada é mais democrático que o tempo. Todo mundo aqui tem a mesma quantidade de tempo. Já parou para pensar nisso? 100% das pessoas têm 24 horas por dia. Que impressionante. É uma estatística impressionante, apóstolo. O tempo é bem democrático. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. E de tanto você acreditar que não tem tempo e repetir para si mesmo que não tem tempo, você acredita nessa mentira que você inventou. É uma desculpa para a tua incompetência, para a tua desorganização, para a tua sem-vergonhice, para a tua preguiça. Mas nós vamos tratar isso hoje aqui agora, amém, queridos irmãos? Nós vamos tratar essa preguiça. E você está pensando assim, puxa, fulano podia estar aqui. Não é você que tinha que estar aqui. É para você, Deus te trouxe aqui. É você que tem que ouvir. Tempo não é desculpa. É isso que a gente vai estudar agora, que tempo não é desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo, você que não organiza o teu tempo. Você que tem prioridades erradas. O que é o tempo então para nós? Quem quer aprender com a palavra de Deus? Amém, queridos? O que é então o tempo? Se o tempo não é dinheiro, o tempo não é Deus, o tempo não é desculpa, porque o texto está dizendo, tenham cuidado com a maneira que vivem. Quer dizer, eu tenho responsabilidade com o tempo que Deus me deu. Eu tenho que parar de dizer que eu não tenho tempo e começar a produzir no tempo que Deus está me dando. O que é o tempo para mim e para você que cremos na palavra, que amamos o Senhor Jesus? Nunca esqueça mais isso na sua vida. Bíblia, tempo é oportunidade de glorificar a Deus, de crescer na semelhança com Cristo, de frutificar, de multiplicar os talentos que Deus te deu. Nesse texto aparece no verso 16 a palavra grega kairon, a palavra kairos. O que é o tempo? De acordo com a fé cristã, o tempo é essa temporada estratégica, é esse recorte na existência. O tempo é um momento que nós temos para frutificar para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Quando você olha para uma bailarina, o que você espera da bailarina? Que ela dance, não é isso que você espera de uma bailarina? Você olha para um policial, o que você espera do policial? Que ele mantenha a ordem, a manutenção da ordem, que ele prenda os bandidos. O que você espera do Vasco da Gama? Nada, ninguém espera nada do Vasco. O que você... Foi só para acordar vocês, amém? Deus abençoe o Vasco, meus irmãos. Eu estou querendo dizer o seguinte, e Deus, quando Ele olha para mim e para você? E Deus, quando Ele olha para nós, o que Ele espera de nós? Jesus, Ele respondeu isso. Sabe o que Deus espera de nós? Frutos, uma vida produtiva para a glória dEle, amém, queridos? Você não é um fio encapado, você não é só para transmitir a eletricidade, você não é um cano que leva a água de um lugar para o outro. Não, você é comparado na Bíblia com uma árvore frutífera, que está plantada à beira de águas correntes, mas que produz algo novo para a glória de Deus. Um cântico novo, multiplica os talentos que Deus te deu. Então, quem quer aproveitar esse semestre para a glória do Senhor? O tempo está passando, o tempo está passando. Aqui eu quero pontuar aqui lições bem práticas para a nossa vida, então. Pelo menos aqui 5 lições bem práticas, e nós vamos orar, consagrando mais uma vez a nossa vida a Deus, a nossa agenda a Deus, e esse semestre na presença de Deus, amém? Número 1, olha o verso 15, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios. Número 1, primeira aplicação prática para mim e para a sua vida, não desperdice tempo com coisas insensatas. A primeira orientação que Paulo utiliza, ele fala a palavra cuidado, que é a palavra acribós. Acribós é organização, é ordem. E está escrito que o cristão, ele tem que ter acribós com a vida. Ele tem que ter cuidado com a vida. Então, se você está na metade do ano e não tem sequer uma agenda, já está em pecado, meu irmão. O cristão tem agenda. O cristão anota os compromissos dele. O cristão chega no horário para os compromissos dele, ele vive com zelo, ele vive para valer. Não existe vida cristã de meio período, meus irmãos. Então você não desperdiça o teu tempo com insensatez. O que é insensatez conforme as Escrituras? Salmo 14, diz o insensato em seu coração, não há Deus. A insensatez, conforme as Escrituras Sagradas, é o estilo de vida que eu faço o que eu quiser. Já olha Provérbios, o princípio da sabedoria e do conhecimento é o temor do Senhor. Agora, quando eu creio que tem um Deus,
Senhor dos céus e da terra. A minha vida não vai ser de qualquer maneira. Eu não vou viver de qualquer jeito. Eu não vou ser uma pessoa de qualquer maneira. Eu vou viver de acordo com a palavra de Deus na minha vida. Uma vez uma mãe me procurou e falou assim: pastor Davi, eu já fiz de tudo para o meu filho se converter. Meu filho está endemoniado, pastor. Eu já fiz de tudo para ele voltar para a igreja. Agora só falta orar. Eu falei assim: irmã, a irmã está com as prioridades todas invertidas, porque o mais importante é a irmã orar. A irmã está ficando muito louca, não é, irmã? Porque, olha só falta orar. O que pode ser mais importante do que isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a pessoa é insensata, a vida dela não tem ordem. A vida dela não tem começo, não tem meio, não tem fim. Jesus Cristo diz assim: eu sei de onde vim e para onde vou. O apóstolo Paulo falou: eu não luto como quem esmurra o ar. Eu não estou dando murro no vento. Jesus nos ensinou a não dar pérola aos porcos. Jesus ensinou você a valorizar o teu tempo é uma das pérolas que Deus te deu. Não dá o que é sagrado aos cães. Você tem que aprender a valorizar o teu tempo, as suas conversas. Está escrito, existe uma exortação das mais pesadas na Bíblia, na primeira carta de Pedro, quando Pedro chega a dizer de um modo explícito, meus irmãos, no capítulo 4, verso 3, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Olha só o que a Bíblia diz. No passado você já gastou tempo demais vivendo em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Hoje eles acham estranho que você não se lance com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Se você é insultado por ser cristão, glória a Deus, meus irmãos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora não vai você começar a xingar os outros. Não vai você começar a xingar os outros. O máximo que você faz igual Jesus: raça de víboras. Para aí, meu, tá bom. Então, número 1, você tem que parar de perder tempo. O que você leu da Bíblia esse semestre que passou? Olha a tua cara que sabe menos que minha filha de 6 anos. Olha a sua cara que não estudou nada, não leu a Bíblia, está perdendo tempo. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Você tem que investir tempo em atividades produtivas. Até o teu lazer tem que ser organizado para a glória de Deus. Você tem que organizar, chegou as férias. E aí? O que você vai fazer nas férias? Tudo de qualquer jeito. Ai, estou cansado. Não organizou as férias. Você quer que a mamãe organize para você as férias, bebê? Tem uma chupeta ali para você. Tem que organizar as férias. Aliás, eu aprendi na minha família a organizar 3, revezando as férias. Tem as férias da família, que é a family trip, viagem de família. Alguém vai ficar cansado para fazer essa viagem, não vai? Mas tem as férias da família. Então a gente organiza regularmente, às vezes dá para fazer todo ano, às vezes a cada 2 anos, mas é aquele momento da família junto. Mas aí tem também as férias românticas. Glória a Deus, meus irmãos. Eu e minha esposa, às vezes, é só férias românticas. É a viagem romântica, romantic trip, love trip. Aí eu viajo, eu e a Natália. E aí como é que é uma viagem romântica? Romântica, horas. Você vai amar a sua esposa, a gente vai para um jantar legal, almoçar num lugar legal. A gente organiza isso, olha como é importante para o casal. Aí a gente vai no museu, vai passear, vai conversar um com o outro, viagem romântica. E tem a terceira, que é a que eu mais gosto, que é a viagem de sexo com a esposa. Glória a Deus, meus irmãos. Sex trip. Essa viagem não tem jantar, não tem museu, não tem teatro, cinema, filho. Glória a Deus por Cântico dos Cânticos, meus irmãos. É um livro que os irmãos têm que ler mais na Bíblia. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Tem pessoa que está ficando chata porque não frunfa. A pessoa, apóstolo, eu olho para a pessoa e falo assim: meu Deus, que pessoa insuportável. A pessoa não é alegre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu bato, a pessoa, tudo é problema. É claro, a pessoa não está feliz, meus irmãos. Sabe, não tem hormônios fora do eixo. É pecado o casalzinho de namorado fazer sexo antes do casamento. Mas é pecado o casal não fazer sexo. É tão pecaminoso quanto. E aliás, é crime. Porque é um dever civil do casal. É causa de cancelamento, anulação do casamento, meus irmãos. Então você está fora da lei e fora da palavra. Você está ficando louco, meu irmão. Você precisa frunfar com a sua esposa. Eu estou falando, isso aqui é Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você resolve
95% dos problemas desaparecem. Os pastores têm que falar mais isso, apóstolo. Nós temos que pregar mais sobre isso. É isso que liberta o povo, meus irmãos. A pessoa vai ficando problemática, pesada. Irmão, sai com a sua esposa lá. Agora, a pessoa, presta atenção, não organiza a vida. Lembra que eu falei que tem pessoas que pensam que tempo é dinheiro? Não. Se você só pensar, você não vê, a vida passou e você se tornou uma pessoa insuportável, cansada e cansativa, meus irmãos. Porque você é cansado e você cansa os outros também. Então a primeira coisa, a Bíblia está dizendo, tome cuidado com a maneira que você vive, é a tua vida, é o teu tempo. Então, meus irmãos, você não seja insensato, mas sábio. Sabedoria do alto. Abre a mão assim, Tiago fala para a gente pedir sabedoria a Deus. Deus, nós pedimos sabedoria na administração do tempo, Senhor. Abre os nossos olhos, dá discernimento para atividades que roubam o nosso tempo, pessoas que roubam o nosso tempo, e nós desperdiçamos a nossa vida a troco de nada, com pecados. Perdoa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Segundo lugar, o verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O outro texto, outra tradução diz, remindo o tempo. Aqui é a ideia, literalmente, de aproveitar uma pechincha. Paulo utiliza uma linguagem, é como se o tempo estivesse em liquidação. E o cristão, quando ele converte, ele para de perder as oportunidades. Então, a segunda lição prática, tem iniciativa. Você não tem que ficar esperando alguém vir pegar na tua mão, é você que vai lá e faz para a glória de Deus. A iniciativa é algo tão importante nas Escrituras, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós paramos de exigir coisas dos outros, e nós passamos a ser resposta em nome de Jesus. É profundamente bíblico, está em cada página da Bíblia, a nossa responsabilidade de aproveitar. Quantas oportunidades você deixou escorrer pelos dedos, de falar de Jesus, de convidar alguém para o culto. Então, meus irmãos, de ajudar alguém, e às vezes nós nos acostumamos a ser improdutivos. A preguiça vai nos prendendo, e nós vamos tendo uma autotolerância com a nossa própria irresponsabilidade. Nós vamos nos acostumando, achando que é normal, só reclamar, não exigir as coisas dos outros, nunca se colocar à disposição. Então, querido irmão, eu te digo, esteja preparado para as bênçãos de Deus na sua vida. Porque não adianta também você ficar lá igual Atos 12, o povo orando, Deus liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, e Deus já tinha libertado Pedro. Pedro estava liberto, batendo na porta, um milagre batendo na porta da tua casa, mas você tem preguiça de abrir. Não tem fé, você ora por orar. Aí está lá, aí vai a irmã Rod, ela vai chegar na porta e Pedro lá, abre a porta! E Pedro e o pessoal orando. Quando ela chega e escuta a voz de Pedro, em vez dela abrir, ela corre, o milagre lá. Gente, eu escutei a voz de Pedro batendo lá. E o pessoal parou a reunião de oração. Você está ficando louco, irmão? Você acha que Deus responde oração? Nós estamos orando aqui para Deus libertar ele. Você acha que Deus vai ouvir nossa oração? Deve ser o anjo da guarda. Eles falaram isso, está lá na Bíblia, Atos 12. Tá vendo? Você não lê a Bíblia, você não está sabendo de nada. Em Atos 12, eles falam assim, deve ser o anjo da guarda. Eles começam a inventar desculpa para preguiça, para falta de fé, meus irmãos. Vai lá e abre a porta em nome de Jesus. Tem pessoas, quem já viu corrida, que está lá todo mundo preparado nas Olimpíadas, e aí está todo mundo preparado para ter a corrida. Como é que começa uma corrida? Não tem um tiro de largada? Não é assim qualquer corrida, de todos os tempos, não é assim? Tem um comando que começou a corrida, pá! Aí a pessoa corre. Só que na vida não tem tiro de largada. O tiro de largada foi quando você nasceu. Então tem gente que fica esperando o nada. O que você está esperando? O tiro de largada. Você está 40 anos esperando o tiro de largada. O tempo passando e você esperando uma coisa que não existe. Não existe. Está escrito aqui que você tem que ser mais proativo em nome de Jesus. Existem chaves que já estão nas suas mãos. Você fica olhando a chave que não está na sua mão, a possibilidade que você não tem, mas Deus já te deu possibilidades, Deus já te deu chaves, e você vai valorizar elas em nome de Jesus. Pare de sepultar talentos, vamos plantar os talentos que Deus nos deu em nome de Jesus. Produza mais. Eu escrevi no portal G1, há 2 meses atrás, o atual Nobel da Paz, o atual vencedor do Prêmio Nobel da Paz, é um pastor pentecostal na República Democrática do Congo, o Dr. Denis Mukwege, que estará no Brasil agora no mês de agosto, um médico ginecologista, que no meio das terríveis guerras lá no Congo, o estupro começou a ser utilizado como arma de guerra. Presta atenção, olha o que é a humanidade longe de Deus. E esse homem foi financiado pela missão
pentecostal da Suécia, e ele montou um hospital em Pantse, e há décadas, nesse hospital já foram tratadas mais de 80 mil pessoas, mulheres. Ele é o maior especialista do mundo, entre os maiores especialistas do mundo, na reconstituição de mulheres que foram violentadas. E esse homem é um servo de Deus, ele diz abertamente nas entrevistas, ele diz abertamente que a motivação primária dele é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus que o ensinou a amar o próximo. Então ele não ficou lá lamentando, ele não ficou lá reclamando, ele pegou os talentos que Deus colocou na vida dele, ele multiplicou esses talentos, e ele começou a ajudar essas mulheres, e ano passado foi reconhecido esse trabalho que esse homem tem realizado, atual vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Então, meus irmãos, às vezes nós nos acostumamos a ser improdutivos, que Deus quebre isso na nossa vida em nome do Senhor, que a palavra limpe essas coisas da nossa vida em nome de Jesus. Pare de dar desculpa para a tua preguiça também, meu irmão. Eu sempre falo isso, do jovem, o sujeito, quantos anos você tem? 28 anos, acorda 1h30 da tarde, 1h30, é a coisa mais normal. Aí ele vai, ainda grita com a mãe: mãe, cadê meu quick de morango, mãe? Esse menino está endemoniado, apóstolo. Cadê meu sucrilho? A pessoa fica esperando tudo. Deixa de ser um sanguessuga, meu irmão. Deixa de ser uma pessoa que só pede coisa para os outros. Comece a fazer uma oração na virada desse semestre. Deus, esse semestre eu quero mais ajudar os outros que pedir. Nós precisamos uns dos outros, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? É claro que nós precisamos uns dos outros, mas algumas pessoas desequilibraram. Elas só sabem pedir. Abre assim sua mão. Deus, clamamos uma unção nova sobre as nossas vidas. Uma presença do Senhor na nossa vida, que essa palavra comece a frutificar na nossa vida, Senhor, para uma atitude diferente, Senhor. Queremos ser mais proativos, como está escrito aqui, aproveitando as oportunidades que o Senhor está nos dando, para orar mais, para ajudar mais, para agradecer. É a nossa oração em nome de Jesus, amém, queridos irmãos? Olha o verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe qual que é a terceira lição para você aproveitar o teu tempo? Paciência. Você recebe também essa palavra? Não sai fazendo as coisas no impulso, porque quando você faz no impulso, muitas vezes, sem discernir a vontade de Deus. Olha só, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. É o provérbio. O nosso coração faz planos, plural, planos. O Levi fala no plural, planos. Mas a resposta singular vem do Senhor. Então muitas vezes nós saímos apavorados, estabanados para realizarmos as coisas, e aí a gente está longe da vontade de Deus. O que adianta correr se você está no caminho errado? O que adianta correr se você está no caminho errado? Quanto mais você corre, mais longe você está. Então às vezes voltar é o caminho mais rápido. É você parar, acalmar um pouco fecha para balanço aí nessa virada de semestre agora, amém, queridos? Não sai cometendo os mesmos erros até o final do ano, você perde um ano a toda a sua vida. Agora é tempo de orar, coloca diante de Deus os seus planos. Provérbios diz assim: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então a paciência é uma chave bíblica também para a nossa vida, ela é fruto do Espírito Santo. É uma pessoa que tem um domínio próprio. É uma pessoa que aprende a discernir. Eu quero deixar também uma palavra sobre isso, bem específica para a tua vida, porque às vezes existem ídolos ocultos nas nossas rotinas. Se tem alguma área da tua vida que é difícil demais você mexer nessa área, toma cuidado com essa área. Olha, pode acontecer tudo, mas o meu café de manhã é sagrado. Tem demônio nessa cafeína tua aí. Já chamo. Aquilo que você não muda na tua agenda de jeito nenhum, pode ter um ídolo escondido, pode até ser uma atividade religiosa. Esse horário aqui é o horário. Olha, Deus é Senhor do tempo, é Senhor da nossa vida. Mexe tudo de tempos em tempos na tua vida. Sabe o que você faz de tempos em tempos? Uma coisa que você está fazendo automático. É perigoso. Quem está entendendo o que eu estou falando? É perigoso, você tem que mexer. Peraí, eu tenho que mexer. Eis que faço novas todas as coisas. Mexe nas suas coisas. Aproveita esse mês de julho, aproveita a primeira semana desse semestre. Vai ser um semestre abençoado. Se prepara para as bênçãos de Deus na sua vida, querido. Prepara o teu coração. Prepara aí terra boa no teu coração. Prepara o teu armário, prepara a carteira, prepara a tua mesa. Mexe nas coisas.
mexe nas coisas. Às vezes, não está acontecendo o que eu quero. É Deus trabalhando no teu coração. Preste atenção. Muitas vezes, esperar já faz parte da resposta de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a espera já faz parte daquilo que Deus está trabalhando no teu coração. José, com 28 anos mais ou menos, porque ele foi, com 17 anos tinha sonhos, José no Egito, e cerca de 28 anos, ele já queria sair da prisão. Ele começou a falar, lembra? Com as pessoas, lembra de mim. Lembra de mim. Ele fala com o copeiro do faraó, lembra de mim, olha aqui, lembra de mim. Ele fica mais 2 anos na cadeia. Na cabeça dele ele já queria sair, mas Deus estava tudo no tempo de Deus. Quando foi o tempo de Deus, o faraó teve um sonho, e com 30 anos de idade, na hora certa, tinha mais de 2 anos, era o pós-doc dele. Ele estava ainda fazendo especialização, já estava quase pronto, mas tinha 2 anos que Deus estava trabalhando. Ele saiu na hora certa para salvar o mundo de uma grande fome e se tornar uma grande bênção por gerações, José. Olha que bênção, quem está entendendo? Então, paciência. A velha história, da irmã que estava no primeiro banco da igreja, orando, Deus me dá paciência, agora. Calma, irmã, nós vamos orar. Abre a mão assim, Deus, paciência sobre a nossa vida, Senhor. Deus, nós queremos economizar paciência em nome de Jesus, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo aquete a ansiedade do nosso coração. Que não hajam aqui jovens precipitados como o filho pródigo. Pessoas apavoradas, precipitadas. Que possamos aprender as lições da espera, como um bebê sendo formado no ventre, tem que sair no tempo certo, não sair prematuro, perde o bebê. Que possamos estar preparados, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, amém, queridos? Penúltimo lugar, gratidão. Sabe como é que você aproveita o tempo? Agradecendo mais e reclamando menos. Esse aqui é um texto tão claro sobre isso, porque ele vai dizer assim, não se embriaguem com vinho, mas seja cheio do Espírito, e é a sequência, seja cheio do Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais. Para de mandar meme xingando, para de reclamar, é uma ladainha da reclamação, a liturgia da murmuração na tua vida, e isso é pecaminoso, é marca de pessoas sem o Espírito Santo. Como é que é uma pessoa bêbada? Ela não xinga todo mundo, não é assim? O fenômeno universal da bebedeira. Qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, a pessoa cheia do vinho começa a fazer o quê? Blasfemar, discursar, é uma piada e briga. E a Bíblia faz um contraponto direto entre a pessoa que está alcoolizada e fala, vocês têm que ser cheios do Espírito. E a pessoa cheia do Espírito vai agradecer, vai louvar. Hinos, salmos, cânticos espirituais, louvando, salmodiando o Senhor no coração. É uma gratidão que parte de dentro para fora. Não é uma gratidão superficial, é uma gratidão verdadeira. É uma gratidão que vem de dentro. Eu me lembro da história de uma avó que estava com a netinha dela, andando no jardim. E aí a menininha pegava as rosas fechadas, ainda a flor em botão, e ela tentava abrir aquela rosa, e não conseguiu. E tentou abrir a outra e despedaçou a rosa. E a outra e não conseguiu. E ela falou, vovó, não consigo abrir nenhuma dessas rosas. E a vovó, na sabedoria vovozal dela, disse assim, minha netinha, as flores, elas brotam de dentro para fora. Não adianta você forçar uma coisa. Não adianta você forçar, não é uma gratidão forçada, mas é uma gratidão que parte do teu coração. É uma genuína contrição diante de Deus. Um genuíno reconhecimento que Deus te ajudou até aqui. Você está vivo aqui essa noite. Livramentos que Deus te deu. Louvado seja o Senhor. Fala mais forte o nome do Senhor aí, meu irmão. Agradeça a Deus. Sabe, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por esse semestre. Tiveram coisas ruins? Tiveram. Nós estamos no Brasil, meus irmãos. A situação está difícil no Brasil. Mas não tiveram coisas boas? Tiveram coisas boas. Vamos agradecer, vamos colocar na balança, vamos orar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê? Porque tudo não é aqui agora, nós estamos indo para casa, meus irmãos. Nós estamos indo para casa. Esse foi um semestre difícil. Eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida esse semestre, em março, quando aqueles meninos foram assassinados no colégio de Suzano. Eu cheguei lá à tarde, realizamos o sepultamento dos meninos no dia seguinte, lá na Arena Suzano, juntamente com o bispo Júlio Vertulo, juntamente com o pastor Felipe dos Anjos,
juntamente com os pastores ali, com os padres da igreja católica. E foi tão difícil, 5 meninos morreram. Quem lembra da notícia em março? 2 professoras, o tio lá de um dos atiradores. Gente, que situação difícil. Foram tantas tragédias que aconteceram, Brumadinho, tantas tragédias. E isso também é uma marca da presença de Deus na nossa vida. Em meio a esse caos que é a terra, meus irmãos, em meio a essa luta diária que é a terra, a capacidade de você dizer, louvado seja o Senhor. Você mostra que a tua fé não termina aqui, ela está na eternidade. As lutas nos forjam, as lutas mostram onde está o nosso coração, as lutas nos preparam para ajudar outras pessoas. O meu tio Yuri, o irmão mais novo da minha mãe, o tio Yuri, eu cresci junto com ele. Ele faleceu com 26 anos num acidente de carro na Avenida do Estado, em São Paulo. E eu cresci junto com esse tio meu, ele era como se fosse o meu irmão mais velho. Os pais da minha mãe faleceram muito cedo, meus avós. Então, o tio Yuri e o tio Emerson, os caçulas da minha mãe, 5 irmãos, quando eu nasci, nós dormíamos no mesmo quarto, tinha beliche, então eles eram os meus irmãos mais velhos. E aí um dia, no controle de Deus, o Senhor tomou o Yuri para ele. E eu tinha ali 11, 12 anos de idade, eu era um adolescente. E aquilo foi uma coisa muito triste para mim. Mas essa dor da minha vida, eu transformei ela num ministério. Então o que acontece? Quando eu descubro um jovem que perdeu às vezes um irmão, especialmente às vezes um irmão mais velho, acontece, Deus ele abre as portas, e eu, quando eu estou na frente da pessoa só para dizer isso, eu também perdi um irmão mais velho. E aí eu vou dar um abraço naquele jovem. Então quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Tem as lutas, mas Deus está trabalhando o nosso caráter, nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós não estamos aqui na terra para sermos paparicados, nós estamos aqui para sermos conformados à imagem de Jesus, Romanos 8, 29. Então abre a mão assim, Deus, nós queremos ser gratos, a gratidão que vem de dentro para fora. Porque às vezes nós praguejamos demais, Senhor, reclamamos demais, passamos da medida, Senhor. Então dá essa doçura para nós também, Senhor. Dá essa doçura que tem faltado às vezes à igreja evangélica no Brasil. Conhecida por ser ríspida, conhecida por ser ignorante, conhecida por ser desrespeitosa, conhecida por ser não civilizada, bárbara. Muda esse testemunho na nossa vida, a começar de nós, não uma mudança de fachada, mas uma mudança real, como Jesus Cristo nos ensinou. O maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco é que sou forte. Aquele que perde a sua vida, esse achará. Queremos ser bem-aventurados, pois está escrito, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E, em último lugar, humildade, porque o texto encerra, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sabe como é que você para de perder tempo na vida? Vivendo em humildade, reconhecendo que você precisa ouvir a voz da liderança, pessoas que Deus coloca sobre a tua vida para o teu próprio bem. Ouvir o pai e a mãe, ouvir um patrão experiente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pessoas bem-sucedidas, pessoas trabalhadoras, pessoas que têm uma trajetória. Você tem que ouvir mais, se sujeitar. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. É que não há tempo da gente estudar tudo aqui agora, mas termina de ler o capítulo 5 e o capítulo 6 da sua casa. Vai falar isso aqui, ó. Vai falar para o marido e para a mulher se amarem mutuamente, sujeitando um ao outro. Está escrito aqui. Uma aliança, amém, queridos irmãos, entre marido e mulher. Está escrito aqui para os filhos, capítulo 6, obedeçam os seus pais, porque isso é justo. Olha só, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Não existe na Bíblia inteira nenhum versículo que fala que é para o pai e a mãe obedecer o filho. Não existe na Bíblia nenhum versículo que fala que o filho que desobedece, amaldiçoa o pai e mãe, vai se abençoar, tem promessa. Não existe esse versículo, mas existem vários versos que falam que é para os filhos obedecerem aos pais, e meus irmãos, um mandamento que tem promessa na obediência, está na palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão.
Então você vai falar aqui, meus irmãos, servos, obedeçam os senhores terrenos com respeito e temor. Então a Bíblia, ela ensina a convivência, ela ensina sobre humildade, sujeitem-se uns aos outros. Quantas pessoas perderam tempo esse semestre? A vida sua não anda, a vida sua não sai do lugar, porque você é soberbo, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa orgulhosa. Qualquer coisa que vai falar, você tem tímpanos hipersensíveis, já começa a doer, você tem coceira no ouvido, só quer ouvir o que te agrada, só quer ouvir aquilo que você gosta de ouvir, aquilo que espelha as suas próprias ignorâncias. Sabe o que acontece? Você se torna essa pessoa insuportável que você é. Uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não tem nada a acrescentar a ninguém, uma pessoa, porque está longe da palavra de Deus. Quem está entendendo agora? Se submete à palavra de Deus para você ver o que acontece com você. Comece a ouvir pessoas, às vezes você valoriza quem está longe, e você não valoriza pessoas que Deus coloca do teu lado para te abençoar. Às vezes você está passando assim as mensagens que você recebe, e gente que não tem nada a ver com você, você fica lá respondendo. E aquela pessoa que é fiel, que está do teu lado ali sempre, você não valoriza. Você está em pecado. Você não está se sujeitando uns aos outros, você não respeita as pessoas. Está escrito em 1 João, se você não respeita quem você vê, como é que você vai falar que respeita a Deus que você não vê? Então, meus irmãos, que nós tenhamos esse batismo de humildade também, em nome de Jesus. Sem euforia, ser pessoa mais normal, mas calma, isso sossega o facho, meu irmão. Todo mundo veio do pó, todos nós vamos voltar para o pó. Nós não somos nada sem Deus. Nenhum de nós aqui é nada, nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Agora, Deus coloca os pais sobre os filhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, eu vou reconhecer uma pessoa que trabalhou. A Bíblia diz em Provérbios sobre pessoas que são promovidas ao serviço real. Então eu vou encerrar até dizendo isso aqui, a gente conversou, fiquei com vontade de falar, apóstolo. Provérbios 22:11, pode colocar aí na tela, fala assim, que a pessoa que é sincera de coração e se expressa com elegância, vai ser amigo do rei. Olha lá, está escrito na Bíblia. Olha aqui, você é sincero, certo? Olha lá, o que ama a pureza do coração, mas é amável nos lábios, será amigo do rei. Tem pessoa que é sincera, mas é estúpida. Ela é uma pessoa ignorante. Eu falo mesmo, você está indo para os infernos. Eu não levo desaforo para casa. Jesus levou o desaforo para o céu é tão melhor que a tua casa, meu irmão. Então é coisa de gente que não foi educada na palavra de Deus. Coisa de gente que não foi educada na palavra de Deus. Olha o que está aqui na Bíblia. Claro que você tem que ser sincero, mas tem a hora de falar, o jeito de falar, a maneira, a razão de falar. Jesus falou assim, eu tenho mais a dizer, mas eu não posso porque vocês não vão aguentar. O princípio da misericórdia no falar. Um cristão tem misericórdia quando ele vai falar. Meus irmãos, eu participo às vezes de umas reuniões, de debates, que eu olho para a pessoa assim, meus irmãos, eu tenho que pedir o Espírito Santo na minha vida. Que eu olho assim, tem 10 maneiras de entrar e fulminar a pessoa no argumento, e ainda pisotear, e sapatear, igual o Fred Astaire. Aí eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu não posso ser uma pessoa estúpida. Aí eu lembro disso, fico mordendo a minha língua assim. É melhor sofrer com Jesus. Outro texto, Provérbios 22, verso 29. Coloca aí. Provérbios 22, verso 29. Olha que bonito. Aquele que... Você já viu um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto. Não permanecerá entre as pessoas obscuras, os de posição inferior. A pessoa que é competente vai crescer, não tem como. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então seja competente. Para de reclamar do teu patrão. Eu estou injustiçado. Você acha mesmo que você está sendo injustiçado? Com esse serviço porco que você faz? Esse serviço que a minha filha de 6 anos vai fazer melhor? Porque a Maria falava, você faz as coisas direito. É pecado você exigir a mais do que a pessoa é capaz de dar, mas é pecado você ser preguiçoso e porco no seu serviço. Fazer as coisas de qualquer jeito, relaxadamente. Maldito o que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Então, meus irmãos, seja competente, seja humilde. Não, eu quero aprender mais. Olha só, eu acho que eu estou arrasando, mas eu não estou arrasando coisa nenhuma. E por último lugar, capítulo 25 de Provérbios, versos 6 e 7, para a gente terminar e orar. Vamos parar de perder tempo, amém, queridos? Olha aqui. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Verso 7. Porque é melhor que te digam, sobe aqui, do que você ser humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Outro princípio, são vários princípios de humildade para a nossa vida. Você não fica se promovendo, não, para de se promover. É Deus que promove as pessoas. É melhor que alguém fale assim, vem para cá, vem para cá. Tem injustiças, é claro que tem injustiças, mas até as injustiças estão no plano de Deus na nossa vida, para forjar a nossa vida. Senão você fica com a síndrome de Lúcifer.
que é o sermão mais famoso do reverendo Caio Fábio, que abalou o mundo quando ele pregou essa mensagem, baseada na epístola de Judas. A síndrome de Lúcifer, a pessoa que quer ser maior que Deus, a pessoa que quer ser o mais importante. É Deus que exalta as pessoas. Cuidado, todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Palavra do Senhor. Então você espera, as pessoas te chamam. Eu vou encerrar dizendo isso aqui. Eu completei agora, no dia 26 de maio, 18 anos no púlpito, pregando. Completei 18 anos de ministério da palavra. 18 anos. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade na Igreja Batista de Getsemane. Oportunidade que o pastor Jorge Linhares me deu, o pastor Lucinho Barreto me deu, o pastor Alisson Aragão, os meus pastores na juventude, na adolescência. E eu comecei a pregar com 15 anos de idade, nas conferências de missões da igreja. E comecei a pregar no culto de domingo, e há 18 anos pregando. E aí, quando foi agora, no dia 26, eu tenho lá o primeiro esboço, que eu preguei esse capítulo, Efésios capítulo 5, uma mensagem do reverendo Messias Anacleto Rosa, da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. E aí eu pensei assim, puxa, eu vou postar, né, uma foto do meu primeiro sermão, e falar, olha que legal, atingir maioridade pulpital. E aí, na hora que eu estava tendo esse insanidade desse pensamento, sim, eu queria postar assim, gratidão a Deus, eu me lembrei de uma frase do E.M. Bounds, servo de Deus, sobre oração. E uma vez perguntaram para ele assim, parecia um grande homem de Deus. Perguntaram para ele assim, E.M. Bounds, quanto tempo demora para preparar um sermão? E aí ele falou assim, 20 anos. Porque demoram 20 anos para preparar um homem. E eu falei, eu não tenho nem idade para pregar ainda. Tem mais 2 anos de José lá na cadeia. Aí eu lembrei disso na hora que eu ia postar. Eu lembrei, eu não tenho nem idade para postar. Que vergonha, Davi, que vergonha. Aí eu peguei, fechei, não vou postar coisa, vou só pregar, tá bom demais. E nós temos que seguir aquilo que Deus está falando. Olha, um semestre abençoado na tua vida. O reconhecimento vem de Deus, você faz as coisas por causa de Deus, não é por causa das pessoas. Às vezes você está aí nervosinho demais, porque os teus olhos não estão na palavra. Abre a mão que eu vou repetir aqui para você guardar no teu coração. Olha, o tempo não é Deus, o tempo não é dinheiro, o tempo não é desculpa, o tempo é uma oportunidade de Deus na sua vida. Atividades produtivas que edificam, não seja insensato. Esse vai ser um semestre que você vai amadurecer na palavra de Deus. Vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. Você vai ser mais proativo. Vai aproveitar as oportunidades. Elas estão passando. Você vai falar de Jesus para aquele amigo que você conhece, que você nunca falou de Jesus para ele. Você vai dar uma Bíblia de presente. Você vai falar, vamos lá no culto. Olha, eu estou orando por você. Você vai parar de perder a chance de fazer o bem. Está escrito em Gálatas, capítulo 6. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você teve a oportunidade de abençoar vidas. Você não fica esperando aparecer a tragédia, é você que se prontifica. Tem alguma irmã da igreja desamparada, viúva, pastor, tem alguém que eu possa ajudar? Tem alguma criança, algum sobrinho que não tem material escolar? Tem alguém que está precisando de ajuda? É você que se dispõe. A Bíblia tem tantas promessas. As pessoas generosas que ajudam. Então você vai ser proativo, você vai parar de esperar as coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos ter paciência. Como discernir a vontade de Deus. Não entre nesse semestre na tua própria cabeça. Você perdeu o juízo, você vai confiar em você mesmo, você ficou louco. Confie em Deus. A palavra diz para nós sermos gratos. Vamos agradecer mais a Deus. E eu vou parar de perder tempo sendo mais humilde também.